Pessoal, agora nós vamos ver a primeira lei de Ohm. Ohm, tá? O-H-M. Essa primeira lei de Ohm fala da resistência. O que é a resistência? É a dificuldade que as partículas têm de atravessar o condutor, né? Então, se eu tiver... Nós vamos usar três grandezas aqui para definir essa lei. A tensão elétrica, medida em volt. Por que volt? Em homenagem ao Alexander Volta, um italiano lá do século XVIII, né? Final do século XVIII, 1780, 90, ele criou uma pilha. Foi a primeira pilha eletroquímica, né? Criada. Depois veio o Daniel, né? Que desenvolveu a outra pilha, uma pilha mais elaborada, com várias camadas. Então, a voltagem é a quantidade de carga que você tem de um lado, né, num polo e no outro polo. Então, quanto maior a voltagem, maior chama diferença de potencial. Quanto maior a diferença de potencial, né, maior a chance desses elétrons fluírem de um lugar para o outro, né? Então, definida a corrente elétrica, eu quero uma corrente elétrica tal. Eu estabeleço uma diferença de potencial e aí vou usar também a resistência elétrica. Então, gente, resistência elétrica, o R. O que é a resistência elétrica? É a voltagem que eu vou ter, a diferença de potencial ou a tensão, são três nomes aí, né? Então, a tensão, que nós vamos usar a letra U, né? A letra U, por unidade de corrente elétrica, pela intensidade de corrente elétrica, tá? Então, se eu tiver que aumentar a tensão para uma determinada corrente elétrica, eu vou ter que aumentar a resistência elétrica, tá? Então, se eu aumentar, a resistência elétrica vai ser maior. Se eu aumentar a tensão por uma determinada de corrente elétrica, a resistência é maior. Então, troco o fio, né? Coloco um fio mais longo, então eu vou ter uma resistência maior, então eu vou ter que ter uma tensão maior para ter a mesma corrente elétrica, tá? Vou ter que ter uma tensão maior, ou diminuo a grossura do fio, a espessura do fio, que é a bitola do fio, né? Então, eu aumento a resistência elétrica. Então, eu vou ter que ter uma tensão maior para ter a mesma corrente elétrica, tá? Então, por unidade de corrente elétrica, tá? Então, aqui, gente, a unidade de medida vai ser volt, né, de tensão por ampere, tá? Né, que a gente vai usar. Então, só abreviando, né, é V, né, V de volt e A de ampere. Para constar, né, essa unidade volt por ampere a gente chama de ohm, tá? É aquela ondinha, tá? Ohm. Isso aqui é igual a ohm, o HM, né? Que a gente usa a ondinha, tá? Essa ondinha aqui. Então, isso aqui é resistência elétrica de um material.
tá? Então, ó, se eu aumento o comprimento do fio, lembra, ó, eu tenho uma resistência maior se eu aumentar o comprimento do fio, né? Eu vou ter que ter uma tensão maior, ou seja, colocar mais cargas aqui, mais cargas positivas aqui, mais cargas negativas aqui, para ter a mesma corrente elétrica, tá? Então, ó, diminuo a bitola do fio, a grossura do fio, aumenta a resistência elétrica. Então eu vou ter que ter uma tensão maior aqui, ó. Se eu aumento esse, eu tenho que aumentar esse, né? Consequentemente, para ter uma mesma corrente elétrica, tá? Então essa aqui, ó, é a primeira lei de Ohm, tá? Primeira lei de Ohm. Muito bem. Qualquer coisa, pergunta aí na descrição do vídeo, tá? Obrigado.